Muito boa tarde, bem-vindos. Peço a atenção de todos, por favor. Muito boa tarde. Pedimos que ocupem os vossos lugares. Peço o favor de ocuparem os lugares. Muito obrigada. Muito boa tarde. Agradecemos que ocupem os vossos lugares, de modo a podermos dar início à cerimónia. Muito obrigada. Agradecemos que ocupem os vossos lugares, de modo a podermos dar início à cerimónia. Muito obrigada. Agradecemos que ocupem os vossos lugares. Vamos dar início à cerimónia dentro de momentos. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Em nome da Presidente da Assembleia Municipal cessante, Rosário Farmalse, dá-se início à cerimónia de tomada de posse do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e a instalação dos órgãos do município para o quadriênio 2025-2029. Vamos dar início ao momento musical com Nena. Olá, boa tarde. Não me dás um sinal, vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar e está a tocar o que nos uniu. Passo pelos chiados, história em todo o lado que tremeu. Dia, meu amado, agora passado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. Vimos esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no miradouro das portas do sol, um nós surgiu. Tanto agora em Sintra, e mesmo que esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais virá, o que mais virá. E tu estás cá ou estás fora, um antes no agora, ambos está. Diz não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais virá, o que mais virá. O que mais virá. Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Nena e é um enorme prazer estar aqui. E queria dar aqui os meus parabéns ao Sr. Presidente Carlos Moedas, votos de muito, muito sucesso.
agora. Fico muito feliz por poder fazer parte deste dia. Temos aqui mais uma canção para vocês e antes de ir gostava muito de agradecer o convite. Muito obrigada. E quem souber a letra desta canção e quiser cantar connosco, está à vontade. Esta próxima chama-se Os Croquetes Acabam. Fica aí no teu canto, não digas olá tanto, não faças uma cena, já está tudo contente a olhar para ti. Queres gritar, mas por mim já ficou resolvido e eu só vim por ti. Trago a mala vazia e eu bem disse que um dia nestes sítios com gente a cabeça não mente. Os croquetes acabam e as saudades atacam, o relógio é mais doce e a conversa que eu trouxe também vi ouvir. Eu sei que alguém falou de mim. Quem é ela e o que bebe está naquela mesa, mede mais do que a própria altura. Também queres fazer parte, eu sei que dói, chega a ser chato, dar-te o fim e logo agora entre o fim daquela hora em que está a dar para o tarde, em que até tua malta grita tudo pela falta que ela faz. Fica aí com a Rita da contabilidade, por aqui tudo indica, tens o triplo da idade. Ouço o tintim no colo, queres brindar e transar, a dizer vais para o chão e pediste na mão. Caem copos na sala, rimos todos e a pala do piso número 5 jura ter-te consigo e a baba do cabelo sobe de desmantelo. Fica tudo agridoce e a conversa que eu trouxe também vi ouvir. Eu sei que alguém falou de mim. Quem é ela e o que bebe está naquela mesa, mede mais do que a própria altura. Também queres fazer parte, eu sei que dói, chega a ser chato, dar-te o fim e logo agora entre o fim daquela hora em que está a dar para o tarde, que até tua malta grita tudo pela falta que ela faz. Diz rapaz, testemunha e não é capaz. Nós tantos e já tantas somos, novas velhas, repetiste os cromos. No final desta noite rimos alto e não vês que foi de acabarmos lado a lado todas, tu sozinho a chamar de bodas. É tão triste. Também tinhas ouvir, eu sei que alguém falou de mim. Quem é ela e o que bebe está naquela mesa, mede mais do que a própria altura. E tu também queres fazer parte, eu sei que dói, chega a ser chato, dar-te o fim e logo agora entre o fim daquela hora em que está a dar para o tarde, que até a tua malta grita tudo pela falta que ela faz. Oh rapaz, oh rapaz, oh rapaz. Muito obrigada e muitos parabéns. Vai usar da palavra a Presidente da Assembleia Municipal cessante, Rosário Farmals. Caras e caros eleitos, Sr. Presidente da Câmara, estimado Engenheiro Carlos Moedas, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais
eleitos diretamente e presidentes de junta de freguesia, deputados por inerência à Assembleia Municipal de Lisboa, excelentíssimas senhoras e senhores representantes das autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à Gar Marítima de Alcântara para a cerimónia de instalação dos órgãos do município de Lisboa para o quadriênio 2025-2029. A nossa presença aqui presta homenagem ao brilhantismo de Almada Negreiros e ao seu desejo de futuro. Que a sua luz ilumine o nosso caminho hoje e ao longo do mandato que hoje se inicia para os novos eleitos. Começo por saudar todas as pessoas que foram eleitas para os diferentes órgãos autárquicos. Alargo esta saudação à totalidade dos 434 eleitos incluídos nas diversas listas à eleição da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia do Concelho de Lisboa. Saúdo todos os convidados aqui presentes e agradeço a vossa presença, que muito dignifica este ato solene da instalação dos órgãos municipais e evidencia bem o relevo de Lisboa como cidade de todos e para todos. Estando a terminar o meu mandato, gostaria de agradecer aos deputados e deputadas municipais do mandato 2021-2025 pelo empenho e dedicação no escrutínio da atividade da Câmara Municipal de Lisboa. Uma palavra especial aos meus colegas de mesa, Ana Mateus e Fernando Correia, e aos presidentes das 8 comissões permanentes, Irene Lopes, Martim Borges de Freitas, Rui Paulo Figueiredo, Carlos Reis, Miguel Coelho no início e Silvino Correia depois, Carla Madeira, José Amaral Lopes no início e Mafalda Cambeta depois, e António Proa, pelo trabalho efetuado, quem muito contribuiu para o reforço do papel da Assembleia Municipal de Lisboa. Agradeço aos trabalhadores, dirigentes e, em geral, a todos os serviços da Câmara de Lisboa. Na pessoa da chefe de divisão do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, Rita Viegas, agradeço aos coordenadores e a todos os trabalhadores do município que prestam serviços na Assembleia, toda a sua dedicação e empenho que testemunhei diariamente no decorrer destes 4 anos, muito agradeço. Saúdo nas pessoas do Sr. Secretário-Geral Alberto Laplane Guimarães e a Sra. Diretora do Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município, Paula Levi, todos os trabalhadores que deram um contributo inestimável no processo eleitoral. Um agradecimento especial por todo o apoio ao longo do mandato aos colegas do meu gabinete, coordenado pelo José Romano, Alexandra Casanova, Ana Filipa Pereira, Elizabeth Guedes, Hugo Tomé, Luís Sousa, Pedro Tito Moraes e Susana Catarino. As Assembleias Municipais têm uma importância central na nossa democracia. São o espaço onde a voz dos cidadãos se faz ouvir e onde se tomam decisões que influenciam diretamente a vida das comunidades. Cabe-lhes fiscalizar a ação das câmaras municipais, garantindo transparência, responsabilidade e respeito pela vontade popular. Mais do que um órgão político, a Assembleia Municipal é um símbolo vivo da participação democrática, um lugar onde diferentes ideias se encontram para construir soluções em benefício de todos. Valorizar o papel das Assembleias Municipais é valorizar a própria democracia e o poder local que nos aproxima das pessoas. E, nesse sentido, quero agradecer à Associação Nacional de Assembleias Municipais pelo seu papel de acompanhamento, formação e fortalecimento de todas as Assembleias. A sua voz ativa permitiu um reconhecimento maior do papel de grande relevância que as Assembleias Municipais têm no sistema democrático. Resumiria este mandato em 3 palavras. Mandato da Assembleia Municipal. Trabalho, quase 1.500 reuniões. Participação, foi o mandato com maior participação cidadã. E governabilidade. Das 584 propostas da Câmara, apenas 4 foram rejeitadas, apesar da maioria da Assembleia ser diferente da Câmara Municipal de Lisboa. O mandato que termina hoje foi um enorme desafio para todos nós que estivemos investidos em responsabilidade de serviço à coisa pública, em particular nas autarquias locais. O próximo mandato será igualmente exigente. Todos serão convocados para encontrar as melhores soluções para resolver os problemas das nossas comunidades e assim proteger a democracia, o seu prestígio e a esperança que o nosso povo nela deposita de constituir o melhor caminho para o desenvolvimento e para a paz. Desejo, por isso, a todas as pessoas que agora iniciam os seus mandatos, a melhor sorte, saúde e vontade de transformar Lisboa numa cidade cada vez melhor. Numa cidade humanista, preocupada com todas e com cada uma das pessoas, que procura encontrar soluções para que ninguém fique para trás,
para que todas as pessoas possam sentir-se parte integrante da cidade, independentemente do local onde nasceram, da língua que falam, da religião que professam ou não professam, do seu tom de pele, da sua orientação sexual ou da sua opção política. Numa cidade atenta, com respostas para um ambiente verde e sustentável e para uma vida saudável. Numa cidade protetora, que procura a equidade, tentando ir ao encontro das necessidades concretas de todas as pessoas, encontrando soluções diferenciadas para as famílias, desde as creches gratuitas, fomentando o crescimento demográfico, às respostas de habitação de renda acessível ou o apoio aos mais velhos. Numa cidade resiliente, capaz de transformar as dificuldades em desafios, encontrando soluções rápidas, inovadoras e criativas. Numa cidade sonhadora, que acredita que melhor é possível, porque o impossível é apenas aquilo que ainda não foi feito. Desejo muitas felicidades a todas e a todos os eleitos. Muitos parabéns, que o vosso mandato seja sempre para bem de Lisboa. Obrigada. Tem a palavra o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Laplane Guimarães, que fará a leitura da ata da instalação da Assembleia Municipal de Lisboa. Muito boa tarde. Ata da instalação da Assembleia Municipal de Lisboa. Aos 11 dias do mês de novembro de 2025, pelas 17 horas, compareceu na Gar Marítima de Alcântara a cidadã Maria do Rosário Farmal Simões Alberto, Presidente da Assembleia Municipal cessante, a fim de proceder nos termos do artigo 44º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, ainda em vigor, ao contrário por força da alínea A do número 1 do artigo 3º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, ao ato de instalação da Assembleia Municipal de Lisboa para o quadriênio 2025-2029. Responderam à chamada para efeitos de verificação de identidade e legitimidade as cidadãs e os cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesia do Concelho de Lisboa e que, nessa qualidade, integram a Assembleia Municipal como membros por inerência a seguir indicados. Ajuda: Jorge Manuel Jacinto Marques, coligação Viver Lisboa. Alcântara: Mauro Augusto da Silva Oliveira Santos, coligação Viver Lisboa. Alvalade: Miguel Tomás Cabral Gonçalves, coligação Por Ti Lisboa. Arieiro: Pedro Miguel da Cruz Silva de Jesus, coligação Por Ti Lisboa. Arroios: João Jaime Antunes Alves Pires, coligação Viver Lisboa. Avenidas Novas: Daniel da Conceição Gonçalves Silva, coligação Por Ti Lisboa. Beato Silvino Esteves Correia, coligação Viver Lisboa. Belém: João Nuno Farmause de Castro e Ataí de Carvalhosa, coligação Por Ti Lisboa. Benfica: Ricardo João de Oliveira Marques, coligação Viver Lisboa. Campo de Ourique: Ana Maria de Campos Pedroso Mateus, coligação Por Ti Lisboa. Campolide: José Miguel Lourenço Nogueira Cerdeira, coligação Por Ti Lisboa. Carnide: Susana Maria Bernardo Vieira da Cruz, CDU. Estrela: Luís Marques Teixeira de Almeida Mendes, coligação Por Ti Lisboa. Lumiar: Ricardo Filipe Barreiros Mexia, coligação Por Ti Lisboa. Marvila: José António Nunes do Deserto Videira, coligação Viver Lisboa. Misericórdia: Carla Sofia Lopes de Almeida, coligação Viver Lisboa. Olivais: Yara Catarina Marques Ferreira, coligação Viver Lisboa. Parque das Nações: Carlos Francisco de Almeida Ardisson Domingos, coligação Por Ti Lisboa. Penha de França: Maria Elisa Madureira de Carvalho, coligação Viver Lisboa. Santa Clara: Carlos Manuel de Brito Castro, coligação Viver Lisboa. Santa Maria Maior: Maria João Bernardino Correia, coligação Viver Lisboa. Santo António: Filipe Isabel da Luz Veiga, coligação Por Ti Lisboa. São Domingos de Benfica: José do Carmo Ataíde da Câmara, coligação Por Ti Lisboa. São Vicente: André Gorba Ferreira Bivete, coligação Viver Lisboa. Foi comunicado à Presidente da Assembleia Municipal cessante pelo cidadão
Ricardo Filipe Barreiros Mexia, Presidente da Junta de Freguesia de Lumiar, eleito por inerência na coligação Portil-Lisboa, que nesta data, por motivos profissionais, não poderia comparecer ao ato de instalação da mesma. Responderam em seguida à chamada, por ordem inversa da eleição e para efeitos de verificação de identidade e legitimidade, as cidadãs e os cidadãos eleitos diretamente como membros da Assembleia Municipal no dia 12 de outubro de 2025, pelo Colégio Eleitoral do município de Lisboa, a seguir indicados: Beatriz Nogueira da Luz Pereira, Ana Catarina da Fonseca Neves Roberto, Maria Joana Marques Gomes da Silva, Luís José Morales dos Rios Coelho, Rui Manuel Nunes Cruz, Cristiana Lúcia Camilo Vieira, Laura Alves Diogo, Diogo Manuel Martins Parreira Ferreira Leite, António Morgado Valente, Martim José Rosado Borges de Freitas, Pedro Miguel Teixeira Frias, Maria Miguel Cortês dos Santos Malhão, Érica Mendes Machado dos Reis Ricardo, Patrocínia da Conceição Alves Rodrigues do Val César, Bruno Marques Brioso David Coelho, Miguel Alexandre Cardoso Oliveira Teixeira, Rodrigo da Silva Santos Machado, Mafalda Ascensão Cambeta, Cláudia Alexandre de Sousa e Catarino Madeira, Rafael Pinto Borges, Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires, Jorge Nuno Fernandes Estraila Monteiro de Sá, José Maximiano de Albuquerque Almeida Leitão, Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, Maria Isabel Gonçalves Dias, João Filipe Lourenço Monteiro, Fábio Martins de Sousa, Edgar Diniz Jesus Vaz, Sofia Margarida Vala Rocha, Maria Alexandra Almeida da Cunha Cordeiro da Mota Torres, José Pedro de Carvalho Santos de Sousa Barros, Hugo Miguel Mateus Gaspar, Jorge Manuel da Silveira Rodrigues Barata, Hugo Alberto Cordeiro Lobo, Natasha Machado Amaro, Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo, Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves, Angelique Inês da Teresa, peço desculpa, Artur Paulo de Almeida Botão, Pedro Pinto de Jesus, Helena Maria Ferreira dos Santos Ferro de Gouveia, Maria Ofélia Passinhas Janeiro, Sofia Brilhante Vieira Lisboa, Luís Miguel de Macedo e Brito Pereira, Liliana Fidalgo Dias, Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho, Pedro Felipe Bugarim González Cabral Henriques, André Mós Caldas e Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes. Na sequência das renúncias ao mandato titular do órgão Assembleia Municipal de Lisboa, na qualidade de eleito direto, comunicadas pela cidadã Ana Maria de Campos Pedroso Mateus, coligação Portil Lisboa, e pelo cidadão José Miguel Lourenço Nogueira Cerdeira, coligação Portil Lisboa, responderam ainda à chamada pela mesma ordem de inversão o cidadão Américo Manuel de Brito Vitorino, coligação Portil Lisboa, e o cidadão Nuno Charters de Azevedo Moller Miranda, coligação Portil Lisboa. A Presidente da Assembleia Municipal, cessante, verificou a identidade e a legitimidade das cidadãos e dos cidadãos eleitos como membros da Assembleia Municipal de Lisboa, nos termos número 2 do artigo 44º da Lei número 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, ainda em vigor, por força da Lei número 75/2013 de 12 de setembro, declarando instalada para todos os efeitos legais a Assembleia Municipal de Lisboa para o mandato 2025-2029. Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta vai ser assinada pela presente Assembleia Municipal, cessante, e pelos membros eleitos presentes, e que eu, Alberto Luís Laplene Fernandes Guimarães, Secretário-Geral do Município de Lisboa, fiz escrever e subscrevo. Passo a chamar os membros por inerência que integram a Assembleia Municipal. Ajuda: Jorge Manuel Jacinto Marques.
Alcântara Mauro Augusto da Silva Oliveira Santos. Alvalade, Miguel Tomás Cabral Gonçalves. Arieiro, Pedro Miguel de Cruz Silva de Jesus. Arroios, João Jaime Antunes Alves Pires. Avenidas Novas, Daniel da Conceição Gonçalves da Silva. Beato Silvino Esteves Correia. Belém, João Nuno Farmaus de Castro e Ataíde de Carvalhosa. Benfica, Ricardo João Oliveira Marques. Campo de Ourique, Ana Maria de Campos Pedroso Mateus. Campolide, José Miguel Lourenço Nogueira Cerdeira. Carnide, Susana Maria Bernardo Vieira da Cruz.
Estrela Luís Marques Teixeira de Almeida Mendes. Maravilha José António Nunes do Deserto Videira. Misericórdia Carla Sofia Lopes de Almeida. Olivais, Yara Catarina Marques Ferreira. Parque das Nações, Carlos Francisco de Almeida Ardisson Domingos. Penha de França, a Maria Elisa Madureira de Carvalho. Santa Clara, Carlos Manuel de Brito Castro. Santa Maria Maior, Maria João Bernardino Correia. Santo Antônio, Filipa Isabel da Luz Veiga. São Domingos de Benfica, José do Carmo Ataíde da Câmara. São Vicente, André Gorba Ferreira Bivete. Passo agora a chamar os membros da Assembleia Municipal eleitos diretamente pela ordem inversa da eleição. Américo Manuel de Brito Vitorino, Coligação por Ti Lisboa. Nuno Chartres de Azevedo Miranda, Coligação por Ti Lisboa.
Beatriz Nogueira da Luz Pereira, Coligação Viver Lisboa. Ana Catarina da Fonseca Neves Roberto, Coligação por Ti Lisboa. Maria Joana Marques Gomes da Silva, CDU. Luís José Moraes de Los Rios Coelho, Coligação Viver Lisboa. Rui Manuel Nunes Cruz, Chega. Cristiana Lúcia Camilo Vieira, Coligação por Ti Lisboa. Laura Alves Diogo, Coligação Viver Lisboa. Diogo Manuel Martins Ferreira Leite, Coligação por Ti Lisboa. António Morgado Valente, Coligação Viver Lisboa. Martins José Rosado Borges de Freitas, Coligação por Ti Lisboa. Pedro Miguel Teixeira Frias, CDU. Maria Miguel Cortes dos Santos Malhão, Coligação por Ti Lisboa. Érica Mendes Machado dos Reis Ricardo, Chega. Patrocínia da Conceição Alves do Val César, Coligação Viver Lisboa. Bruno Marques Brioso David Coelho, Coligação por Ti Lisboa. Miguel Alexandre Cardoso Oliveira Teixeira, Coligação Viver Lisboa. Rodrigo da Silva Santos Machado, Coligação Viver Lisboa. Mafalda Ascensão Cambeta, Coligação por Ti Lisboa.
Cláudia Alexandra de Sousa e Catarina Madeira, CDU. Rafael Pinto Borges, Chega. Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires, Coligação Viver Lisboa. Jorge Nuno Fernandes Monteiro de Sá, Coligação por Ti Lisboa. José Maximiano de Albuquerque Almeida Leitão, Coligação Viver Lisboa. Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, Coligação por Ti Lisboa. Maria Isabel Gonçalves Dias, Coligação por Ti Lisboa. João Filipe Lourenço Monteiro, Coligação Viver Lisboa. Fábio Martins de Sousa, CDU. Edgar Diniz Jesus Vaz, Chega. Sofia Margarida Vala Rocha, Coligação por Ti Lisboa. Maria Alexandra Almeida da Cunha Cordeiro da Mota Torres, Coligação Viver Lisboa. José Pedro de Carvalho Santos de Sousa Barros, Coligação por Ti Lisboa. Hugo Miguel Mateus Gaspar, Coligação Viver Lisboa. Jorge Manuel de Silveira Rodrigues Barata, Coligação por Ti Lisboa. Hugo Alberto Cordeiro Lobo, Coligação Viver Lisboa. Natasha Machado Amaro, CDU.
Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo Chega. Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves, Coligação Viver Lisboa. Angélica Inês da Teresa, Coligação Por Ti Lisboa. Artur Paulo de Almeida Botão, Coligação Por Ti Lisboa. Pedro Pinto de Jesus, Coligação Viver Lisboa. Helena Maria Ferreira dos Santos Ferro de Gouveia, Coligação Por Ti Lisboa. Maria Ofélia Passinha Janeiro, Coligação Viver Lisboa. Sofia Brilhante Vieira, Lisboa, CDU. Luís Miguel de Macedo e Brito Pereira Nunes, Chega. Liliana Fidalgo Dias, Coligação Por Ti Lisboa. Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho, Coligação Viver Lisboa. Pedro Filipe Gonzalez Cabral Henriques, Coligação Por Ti Lisboa. André Mós Caldas, Coligação Viver Lisboa. E Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes, Coligação Por Ti Lisboa. Informa-se todas as senhoras deputadas e senhores deputados municipais que, imediatamente a seguir ao ato de instalação dos órgãos municipais, se devem dirigir ao auditório, mesmo ao lado desta sala,
onde irá decorrer a primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Lisboa para eleição da mesa da Assembleia Municipal de Lisboa. Ata da instalação da Câmara Municipal de Lisboa. Aos 11 dias do mês de novembro de 2025, pelas 17 horas, compareceu na Gar Marítima de Alcântara a cidadã Maria do Rosário Farmals Simões Alberto, Presidente da Assembleia Municipal de Sante, a fim de proceder nos termos do artigo 60º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, ainda em vigor à contrário, por força da linha D do número 1 do artigo 3º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, ao ato de instalação da Câmara Municipal de Lisboa para o quadriênio de 2025-2029. Responderam à chamada pela ordem inversa de eleição e para efeitos de verificação de identidade e legitimidade as cidadãs e os cidadãos eleitos como vereadores para o referido órgão autárquico no dia 12 de outubro de 2025 pelo Colégio Eleitoral do município de Lisboa. Ana Cristina Marques Simões da Silva, Chega. Vasco Luís dos Sousa Anjos, coligação por ti Lisboa. Maria Carolina de Anunciação Álvares Serrão, coligação Viver Lisboa. Vasco Nunes da Ponte Moreira Rato, coligação por ti Lisboa. Carlos Manuel Guilherme de Lages Teixeira, coligação Viver Lisboa. Maria Luísa de Aguiar Aldim, coligação por ti Lisboa. João Diogo Santos Moura, coligação por ti Lisboa. Pedro Miguel Machado Anastácio, coligação Viver Lisboa. João Manuel Peixoto Ferreira, coligação democrática unitária. Bruno Seabra de Oliveira Mascarenhas Garcia, Chega. Rodrigo Maria do Melo Gonçalves, coligação por ti Lisboa. Carla Cristina Ferreira Madeira, coligação Viver Lisboa. Joana Micaela Salvador Batista, coligação por ti Lisboa. Sérgio Rui Lopes Sintra, coligação Viver Lisboa. Gonçalo Trigo de Moraes de Albuquerque Reis, coligação por ti Lisboa. Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão, coligação Viver Lisboa. Carlos Manuel Félix Moedas, coligação por ti Lisboa. A Presidente da Assembleia Municipal de Sante verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos nos termos do número 2 do artigo 60º da Lei, número 169/99 de 18 de setembro. E, nos termos do artigo 3º da Lei número 75/2013 de 12 de setembro, declarando instalada para todos os efeitos legais a Câmara Municipal de Lisboa, da qual ficam a fazer parte as mencionadas cidadãs e cidadãos e cujo Presidente é o cidadão Carlos Manuel Félix Moedas, nos termos do número 1 do artigo 57º da Lei número 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, ainda em vigor, por força da Lei número 75/2013 de 12 de setembro. Para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Presidente da Assembleia Municipal de Sante e pelos membros da Câmara Municipal presentes, e que eu, Alberto Luís Lapleno Fernandes Guimarães, Secretário-Geral do município de Lisboa, fiz escrever e subscrevo. Passo a chamar os membros da Câmara Municipal de Lisboa eleitos pela ordem inversa da eleição. Ana Cristina Marques Simões da Silva, Chega. Pode ser aí antes. Vasco Luís de Sousa Anjos, coligação por ti Lisboa.
Maria Carolina da Anunciação Álvares Serrão, coligação Viver Lisboa. Vasco Nunes da Ponte Moreira Rato, coligação Por Ti Lisboa. Carlos Manuel Guilherme Lage Teixeira, coligação Viver Lisboa. Maria Luísa de Aguiar Aldim, coligação Por Ti Lisboa. João Diogo Santos Moura, coligação Por Ti Lisboa. Pedro Miguel Machado Anastácio, coligação Viver Lisboa. João Manuel Peixoto Ferreira, CDU.
Bruno Seabra de Oliveira Mascarenhas Garcia, Chega. Rodrigo Maria Santos de Mel Gonçalves, Coligação por Ti Lisboa. Carla Cristina Ferreira Madeira, Coligação Viver Lisboa. Joana Micaela Salvador Batista, Coligação por Ti Lisboa. Sérgio Rui Lopes Sintra, Coligação Viver Lisboa. Gonçalo Trigo de Moraes de Albuquerque Reis, Coligação por Ti Lisboa. Alexandra Ribeiro Fernandes Leitão, Coligação Viver Lisboa.
Carlos Manuel Félix Moedas, Coligação por Ti Lisboa. De seguida, vamos ouvir o poema original de Pedro Freitas, Lisboa é Hora. Chamo ao palco o poeta da cidade. Um cântico para ti. Olho por cada miradouro alheio que por entre os seus poéticos seios se esconde. Docemente envolves o teu corpo abstrato em mim. O alado horizonte, com tons púrpura, definha em ti, opondo-se ao ideal de fim, porque em ti tudo para sempre brilha. Para lá do teu dócil e quente abdômen, tudo respira. No Tejo, pintado ainda com tons púrpura leve, uma coluna tece uma estética perfeita, entre outra. As colunas do cais. Que maior semelhança aos portões acolhedores dos céus existe? Nos degraus, tu cais no meu colo, e é solenemente estabelecido o clímax do meu amor eterno. Efêmera, alisnave, fábrica de guerra, braço da prata, poço bispo, silopor sem dono há uma década, contentores olvidados num porto outrora real. Mente, reminiscências de uma época diferente da qual não fiz parte, mas por ti aprendo. E eu canto, o cântico começou. Beijo cada esquina do corpo teu, parcialmente meu, numa ânsia de te elevar ao máximo expoente. Sinto a tua ávida fragrância, um velho cheiro, uma velha caixa, caixa velha, calceteiros na baixa, vénia à tua história. E cada palavra que lhe digo, ela adora. E ao paralelismo das suas ruas, muitas tortas e discretas, outras cheias de certezas retas, estou eu enamorado. Beijo o teu peito sagrado, iluminado por feixes de luz que refletem no Tejo tremulado e canto. O cântico começou. Olho os teus cabelos ao vento no topo do sétimo. Tu és a minha bandeira, o meu teto, as tuas ruas, deste à luz um filho que nasceu no teu ventre. No afeto do Martinho da Arcada, de Fernando Pessoa e de Alcântara Amada, do Adamastor, São Pedro e tanta outra vista barricada. Vista perfeita para os cancros que abastecem este real amor. Os teus olhos, às centenas, iluminam os vales por entre as residenciais, fazendo dos teus seios as mais bonitas montanhas de cimento jamais edificadas pela Simpor. Felicitas Júlia Olicipo. Neste cântico estás nua, e olho por cada mirador teu sem pudor. Sou um atracado marinheiro que à deriva em devaneios caminha pelo passeio de areia para o suicídio do teu mar de sereias, cantando: cidade, oh cidade, amar-te como esperas ser amada, só eu te sei amar. Portanto, salva-me enquanto há tempo.
Dizer apenas que eu escrevi este poema com 15 anos, no meu quarto, e é hoje para mim uma honra enorme ter a oportunidade de o dizer num evento que é tão importante para esta cidade que amo. E por isso, obrigado pela honra e pela oportunidade, Sr. Presidente. Obrigado a todos. Vai usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Senhora Presidente da Assembleia Municipal cessante, minha querida Rosário Farmaus, obrigado por tudo. Senhor Presidente... Senhor Presidente Cavaco Silva e Primeira-Dama Maria Cavaco Silva, muito obrigado pela vossa presença. Conta muito para mim. Muito obrigado e conta muito para a cidade. Senhoras e senhores membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores presidentes dos partidos com representação na variação aqui também presentes, a Mariana Leitão, Inês Sousa Real, também aqui presente, o senhor Governador do Banco de Portugal, o senhor ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, o meu querido Dom Américo Aguiar, eminência reverendíssima, muitas lutas, muitas vidas que tivemos, senhoras e senhores deputados, meu querido deputado europeu Sebastião Bugalho, senhoras e senhores embaixadores, senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, permita-me uma palavra amiga, comovida pela sua vitória. Foi muito importante. Muito obrigado. Os meus queridos amigos e presidentes das câmaras da área metropolitana de Lisboa, aqui presentes, Nuno Piteira, Isaltino Moraes, Ricardo Leão, Marco Almeida e Hugo Luís, muito obrigado por estarem presentes. Senhoras e senhores vereadores cessantes, senhoras e senhores vereadores eleitos, senhoras e senhores presidentes das juntas de freguesia, senhoras e senhores deputados municipais, senhor presidentes do Benfica, recém-eleito, e do Sporting, aqui presentes, e em nome deles, todos os clubes da nossa cidade, senhor presidente do Comitê Olímpico, Fernando Gomes, também aqui presente, minha querida e ex-ministra doutora Manuela Ferreira Leite, muito obrigado pela sua presença, doutora Manuela Ferreira Leite, ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas, aqui presente, o meu amigo e comissário europeu Phil Hogan, aqui também connosco, agradecer ao Monsenhor Francisco Simas Simões, em representação do Patriarca de Lisboa, todas as autoridades religiosas, militares, académicas e da sociedade civil, mas sobretudo a todas e a todos os trabalhadores da nossa Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado por estarem aqui. Bernardo Soares, o heterónimo de Pessoa, através do qual ele nos deixou a sua obra mais aclamada, escrevia: amava o Tejo porque Lisboa estava à beira dele. Admirava o céu porque o via de um quarto andar da Baixa. Que nada lhe era igual à cidade sob o luar, Vista da Graça ou de São Pedro de Alcântara. Podemos dizer que é assim que todos nós sentimos ao olhar para esta nossa extraordinária cidade. Sentimos-nos como se Lisboa por si só nos enchesse a alma, como se Lisboa nos bastasse,
Lisboa tem para todos nós o seu significado próprio, essa evidência, esse testemunho da sua riqueza. Mas Lisboa é também muito mais do que a nossa perspectiva, do que a nossa parcialidade. Lisboa é decisivamente o que temos em comum. É o que partilhamos uns com os outros e é o que está mesmo aqui diante de nós. As ruas por onde andamos, os jardins onde passeamos, as praças onde convivemos. Lisboa é o nosso mundo comum. Este mundo que juntos partilhamos. E alegra-me usar esta terminologia aqui neste local e neste momento. Porque é neste local onde a nossa Lisboa toma a forma nos murais de Almada Negreiros. E no momento em que ainda há um mês celebramos os 115 anos da implantação da República na nossa cidade. E se procurarmos as origens da palavra, se procurarmos na experiência daqueles nossos antepassados romanos e gregos que a descobriram, a República é exatamente o nosso mundo comum. É aquilo que partilhamos, é a polis, é a cidade-estado, é a República, é a coisa pública. E nesse sentido, Lisboa é a nossa mais presente e diária República. É o mundo em comum que temos para cuidar e preservar. Daqui advém a responsabilidade que hoje nos é dada. É a responsabilidade de cuidar e preservar este nosso mundo comum que é Lisboa. Uma responsabilidade que, ao ser-nos dada, transforma-nos. Falava eu da experiência dos antigos sobre a República e creio que oportunamente, porque todos eles diziam algo marcante sobre esta responsabilidade, que ao entrar na vida política é como se a pessoa, para além da sua vida privada, recebesse uma segunda vida, uma outra vida em que abandonamos a nossa parcialidade e nos tornamos cuidadores deste mundo que partilhamos. É assim, principalmente para quem carrega em si a função de governar, sempre o foi e sempre será, tanto na vida das maiores nações como no dia-a-dia das grandes cidades. Senhoras e senhores, foi exatamente essa função que os lisboetas nos concederam quando nos deram uma clara vitória eleitoral no dia 12 de outubro. Reforçaram a confiança no nosso projeto político e social. Foi essa a vontade dos lisboetas, da qual, enquanto eleitos, somos a expressão e seremos certamente continuadores. É o nosso dever respeitá-la. E hoje estamos aqui para governar. E governar é, acima de tudo, deliberar, decidir e agir. E quero-vos deixar um compromisso. Deixar-vos, de certa forma, uma ambição. Se em 2021 vos prometi que seríamos capital europeia da inovação e que quando ninguém acreditava fomos mesmo, hoje queremos ser ainda mais, queremos conquistar mais. Nos próximos anos queremos ser, sem dúvida, a capital mundial da justiça social, a capital mundial da inovação, a capital mundial da cultura. Porque nós não temos medo de sonhar, só temos medo que os nossos sonhos sejam pequenos demais. E é esse sonho que deve ser não só para Lisboa, mas para toda a nossa área metropolitana, aqui com os nossos presidentes. Que esse seja o nosso sonho de todos nós nesta grande área metropolitana de Lisboa. Desde logo na habitação, que na última década se tornou uma urgência para cada vez mais famílias. Vamos continuar a ter a habitação como uma prioridade máxima, em particular a habitação jovem. Serão 700 casas a reabilitar nos bairros históricos da cidade, que serão usadas para arrendamento acessível e para os mais jovens. Dessas, 100 já estão a ser reabilitadas e construídas. Mas temos ainda 4 novas centralidades a construir em Lisboa. O Val de Santo António, o Val de Chelas, o Casal do Pinto, a Quinta do Ferro. São obras que demorarão o seu tempo, e sempre o disse, mas são obras que farão a diferença no futuro da nossa cidade. A cidade nova que se faz não se vê imediatamente, mas é ela que perdura. Como outrora os meus antecessores sonharam com a Expo ou com a Alta de Lisboa. Agiremos também aí e com grande firmeza na segurança. Na segurança que durante tanto tempo foi reduzida a um mero problema de percepção. Para as pessoas é um tema real e concreto.
É um tema que preocupa avós, pais e filhos e que temos que atuar em conformidade. Neste campo fomos e seremos ainda mais exigentes com o Governo. Exigimos ao Governo mais Polícia de Segurança Pública, mais Polícia Municipal. É um imperativo para todos nós. Continuaremos a colocar a videoproteção, voltaremos aos guardas noturnos, porque com isso dissuadimos e identificamos o delito. É do nosso interesse mútuo pôr mais segurança em Lisboa, porque mais segurança em Lisboa significa mais segurança no país. Os lisboetas confiaram-nos também uma tarefa fundamental: fazer a reforma da higiene urbana da cidade. Vamos propor o fim da delegação de competências entre a Câmara e as juntas de freguesia na limpeza e recolha dos ecopontos. Vamos fazê-lo. Vamos propor 6 dias por semana em todas as freguesias da recolha do lixo indiferenciado e dos grandes volumes. Estou certo que é de todos o objetivo trabalhar por uma cidade mais limpa. Façamo-lo todos juntos. Conto convosco, conto com todos para isso. Vamos continuar a construir o Estado Social local, aprofundando o que fizemos ao longo do anterior mandato, com mais centros de saúde, com mais escolas, com mais creches para as famílias lisboetas. Vamos lançar um programa de rastreio gratuito para o cancro do pulmão e o cancro do cólon para todos os lisboetas, tal como fizemos para as mulheres lisboetas que hoje têm acesso a mamografias gratuitas, graças à Fundação Champalimau e aqui saúde a doutora Leonor Beleza. Este é o Estado Social local que queremos e estamos a construir em Lisboa. Não porque consideramos que queremos substituir o Estado Social Nacional, mas sim para o complementar e porque sabemos que podemos fazer mais e melhor porque estamos mais perto das populações. Cuidar deste nosso espaço comum, que é Lisboeta, significa também cuidar do espaço público, das nossas ruas e praças, dos nossos parques e jardins, dos lugares onde convivemos com a família, com os amigos, com os vizinhos. Esta nossa relação com a cidade exprime-se da melhor forma no nosso espaço público. É nele que se materializa a unidade da paisagem, que tantas vezes falava Gonçalo Ribeiro Teles. Tal como Ribeiro Teles, também nós queremos que essa unidade da paisagem se faça com mais espaços verdes. E por isso, nos próximos 4 anos, vamos ser muito claros. Vamos requalificar a Tapada das Necessidades. Vamos transformar o Parque Papa Francisco e vamos renovar o nosso notável e único Parque de Monsanto. Se a forma da cidade está no espaço público, a sua identidade está, sem dúvida, na cultura. Numa cultura que tem que ser ao mesmo tempo tradição e modernidade. Tradição. É crucial que o Governo ponha fim ao licenciamento zero que está a destruir a identidade do nosso comércio local. É essencial se o queremos manter. Continuaremos a fazer de Lisboa uma capital onde a cultura é acessível a todas as pessoas. Começando pelos mais jovens, que é um programa futuro a que chamaremos a Cultura na Escola. Como o desporto na escola, teremos a cultura na escola para os mais jovens. E é nesse, meus amigos, é nesse sentido que queremos levar a cultura às ruas das nossas freguesias, dando oportunidade aos novos artistas, aos novos talentos. Vejam como o Pedro de Freitas nos comoveu. Com 15 anos escreveu aquele poema sobre Lisboa para que ele e tantos outros possam ter sítios, possam ter mais teatros em cada bairro, para ensaiar, para fazer essa cultura que é de todos. Mas é também a partir daqui, destes murais, de Almada Negreiros, que vamos lançar esta ideia de Lisboa, a nova morada da arte contemporânea e moderna da Europa. É isso que vamos fazer. Vamos continuar a fazer de Lisboa uma cidade de oportunidades através da inovação. E a inovação não é mais do que emprego, mais e melhor emprego e corrigir as desigualdades. Este será o caminho nos próximos 4 anos. Amanhã vamos lançar em Lisboa o nosso 17º unicórnio.
17º unicórnio com escritórios em Lisboa. Mas fazê-lo depende do modo como a Câmara Municipal se apresenta aos cidadãos. A nossa visão é uma Câmara Municipal que facilita a vida às pessoas, às instituições, às empresas. Não de uma Câmara Municipal que complica. Eu não tenho dúvidas que a excessiva carga burocrática associada às taxas e processos municipais complica e frustra muitas vezes a vida das pessoas. Será preciso aliviá-la, reduzindo, simplificando e eliminando. É isso que vamos fazer. Continuaremos também o caminho que temos traçado na mobilidade e na ação climática. Foi esse o caminho que nos fez ser uma das 100 cidades na Europa, para sermos neutrais em carbono em 2030. Foi esse o caminho que começámos com os transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais idosos. Foi esse o caminho que iniciámos com o primeiro túnel de drenagem, que será concluído neste mandato. Hoje é tempo de iniciar 2 grandes projetos. Um que vai ligar Lisboa a Loures, Ricardo Leão, Lisboa a Loures, através do Elétrico 16, obrigado por tudo. E outro também muito importante que vai ligar a Oeiras, Isaltino Moraes, todos juntos com o Metrobus para Oeiras. Vamos fazê-lo juntos na nossa área metropolitana. 2 novas ligações que vão servir dezenas de milhares de pessoas como alternativa ao uso automóvel. É exatamente essa a nossa visão da mobilidade. Criar alternativas e opções para a vida das pessoas. Não impor proibições. É essa a nossa visão. Senhoras e senhores, como fica patente, temos um plano de ação claro. Temos medidas concretas. Estamos preparados para trabalhar. Um trabalho que será de dedicação diária, plena e exclusiva, lado a lado com os serviços da Câmara Municipal, com os trabalhadores da Câmara Municipal. São eles que dedicam a sua vida a Lisboa todos os dias. Todos os dias. A todos os trabalhadores da Câmara Municipal eu quero que saibam que conto convosco. Mas mais importante é que contam comigo e que eu nunca vos esquecerei. Nunca vos esquecerei. Obrigado por tudo aos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa. Senhoras e senhores, à minha equipa que se encontra aqui hoje totalmente consciente do seu dever neste dia em que assume responsabilidades cívicas, a todos os membros do Executivo Municipal, a todos os membros da Assembleia Municipal, a todos os presidentes das juntas de freguesia e membros das assembleias de freguesia, a todos quero deixar uma saudação especial, porque todos carregamos a responsabilidade que dá forma àquela segunda vida, à vida cívica que nos é dada para assumir cargos públicos, pelo bem comum. Todos temos essa missão de cuidar e preservar esta nossa república, que é Lisboa. Uns, como eu, falo-ão governando. Outros o farão exercendo funções da oposição. É assim a natureza da democracia e também a sua riqueza. Hannah Arendt, que por aqui passou, nesta Gar Marítima, disse um dia que o mundo comum acaba quando é visto apenas sob um aspecto e se lhe é permitida uma perspectiva. O pior que podemos fazer à democracia seria impor-lhe as nossas idiosincrasias. E tal vale para quem governa como para quem está na oposição. Quem exerce o governo deve governar, dialogando, encontrando compromissos. E quem exerce a oposição deve deixar governar, fiscalizando a ação de quem governa. Tendo em conta a pluralidade das forças que compõem o Executivo, não nos podemos esquecer de quem os lisboetas mandataram para governar, para prosseguir e cumprir um programa. Não haveria instituição que funcionasse sem o respeito por este mandato, sem o respeito pelas escolhas do povo. Não haveria democracia que funcionasse sem esta estabilidade. E por isso, da minha parte, terão, como desde o primeiro dia o sabem, a abertura ao diálogo e ao compromisso
para cumprir a vontade das pessoas, não as vontades partidárias. E a partir de hoje, quem se senta neste Executivo deve ter a responsabilidade e a consciência que representa os lisboetas, não os interesses partidários. Eu serei o garante de que os lisboetas estarão sempre em primeiro lugar. Garanto-vos e garanto aos lisboetas. Senhoras e senhores, lembro-me, hoje, pela tarde, lembrei-me de um dos livros mais bonitos que já li, de Gabriel Garcia Marques, e em que ele, naquele imaginário do realismo mágico, havia um vendedor ambulante, se bem se lembram, que mostrava numa pequena aldeia as novas invenções trazidas de outro canto do mundo. E perante o espanto geral de todos, o vendedor dizia: as coisas têm vida própria, tudo é questão de lhes despertarmos a alma. Também assim o é com a coisa pública, com a cidade que partilhamos em comum. A alma de Lisboa é o seu caráter próprio, único e indelével. Depois de 4 anos como Presidente da Câmara, posso dar-vos uma certeza. Não há nada no mundo, nada, que se compare com a alma desta nossa cidade. É ela que tenho hoje o privilégio de dizer: Lisboa, por ti, por todos os lisboetas, por todos nós, conta com a nossa total dedicação e devoção para continuar a despertar a tua alma. Esta tua alma onde a justiça social se cruza com a inovação e com a cultura para um mundo melhor. Lisboa, capital global, Lisboa de uma vida melhor, Lisboa das nossas vidas. Obrigado, Lisboa, obrigado, lisboetas. Em nome da Presidente da Assembleia Municipal cessante, Rosário Farmaus, está encerrada esta cerimónia. Muito obrigada.